Oi, hoje eu vou falar, gente, sobre a redução dos níveis de testosterona. Essa tem sido uma queixa bastante, bastante questionada aqui no consultório, não só por homens, mas também por mulheres, já que a testosterona é o hormônio mais abundante no nosso corpo. Sim, no corpo das mulheres também. O que acontece é que ela aparece com uma unidade diferente da progesterona e do estradiol, tá? Mas a testosterona, ainda em mulheres, é o hormônio mais abundante. Mas vamos lá. Tem sido muito comum encontrar hoje em dia pacientes com sintomas, com a clínica de baixa testosterona. E o que mais espanta não são pacientes masculino mais idosos, mas sim pacientes masculino e jovens. E por que isso acontece? Porque a nossa alimentação é extremamente estrogênica. Eu vou dar alguns exemplos de alimentos que são extremamente estrogênicos e que induzem essa falta de testosterona, seja nos homens, seja nas mulheres. Tá? Então, o primeiro deles, e mais comum, que todo mundo deve conhecer, é a soja. A soja, ela tem um fitoestrógeno, é um hormônio feminino derivado das plantas, tá? Então, o tofu, até o whey protein, que não é de boa qualidade, ele tem o tal lá lecitina de soja, tá, gente? Isso é soja, tem que tomar bastante cuidado. Além disso, a soja está presente nas rações dos animais, né? Seja no gado, galinha, até no peixe, tá? Então, é criado em cativeiro, recebe ração, come soja. Então, é um fator aí de estrogenismo no nosso corpo e provavelmente vai levar a um déficit de testosterona. O próximo alimento é o açúcar e os grãos, tá? O açúcar, carboidratos, vamos falar assim, ele aumenta a insulina e os grãos ele tem a lecitina. Ambos tornam o nosso corpo extremamente estrogênico. A lecitina é um método de defesa que os grãos têm para se livrar de seus predadores, né? Se é um animal um pouquinho menor, assim, um pouco mais pequeno, ele chega a morrer. Mas se é um animal grande, não. A lecitina, que a gente mais conhece aí, é o tal do glúten, tá? Que quem veio aqui já sabe, eu sempre peço uma dieta sem glúten, né? Para os pacientes que têm deficiência, ou sinais de deficiência de testosterona. Bem, nesses grãos ainda incluem-se as leguminosas e os feijões, viu? Todos os feijões. Por isso tem que tomar bastante cuidado, isso faz parte da nossa alimentação diária, então tem que tomar bastante cuidado. Bem, o próximo alimento seria o leite, especialmente o leite UHT, tá? Então é aquele de caixinha que a gente vai comprar, tá lá no mercado faz dias. Aquilo faz muito mal, então o ideal seria você comprar o leite de pacote, não o leite de caixinha. Fica a dica aí. Aliás, o leite ele tem vários problemas. O leite é o seguinte, fora esse processo, né, de pasteurização, lembre-se que ele é retirado, então, da vaca, né? E muitas vezes elas tomam antibiótico porque elas ficam com mastite, fora os hormônios que são utilizados. Isso é o que se estuda, né? Que pode estar envolvido nos altos índices de uma doença muito séria nos homens, que é o micropênis, e no caso das mulheres, a menstruação precoce. Hoje tem meninas aí menstruando com 9, 10 anos, né? O que precisa ser alterado. O normal seria ter a sua primeira menstruação ali por volta dos 14, 15 anos. Bem, o próximo, que não é um alimento, é um produto, seriam os plásticos, né? Os plásticos, eles têm um componente chamado bisfenol. Tem o bisfenol A, S, enfim, tem vários, né? BPA, por exemplo, é o bisfenol do tipo A. O bisfenol é um produto extremamente estrogênico. O pior do plástico não é em temperatura ambiente, claro que não é ideal, né? O pior do plástico é quando, especialmente quando ele é aquecido ou quando ele é colocado nos freezers, né? É quando ele fica bem gelado, é que ele libera mais essa substância, tornando ainda mais perigosa, aumentando os níveis de estrogênio no nosso corpo. Bem, e o próximo é o álcool. Gente, eu não tô falando que ninguém possa beber, não é isso, né? Pode, mas você precisa saber que tem que ser muito de vez em quando, porque o álcool, dentre todos esses alimentos, esses fatores que eu falei que aumentam o estrogênio, o álcool é o que mais estrogeniza.
ele vai alterar funções de fígado, enfim, ele vai quebrar pela enzima aromatase muito mais testosterona, transformando ele em estrogênio, que vai gerar, por exemplo, vocês podem notar, pacientes que têm cirrose, que têm problemas hepáticos, eles têm aquele peitinho, né, de mulher. Se for um homem, ele fica com peitinho de mulher. É por causa disso, porque o álcool quebra bastante, alterando a função do fígado, a testosterona em estrogênio. Bem, como é que pode ser tratado tudo isso? Existem, claro, tem que ver caso a caso, né? Mas existem alguns suplementos que vale a pena citar aqui, que meia volta se utiliza. O primeiro deles é o zinco. O zinco, a vitamina D, a vitamina A, eles vão alterar as funções ali da testosterona, impedindo que ela se quebre em estrogênio. Fora elas, tem a crisina e o indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol é o principal, ele vai impedir a ação da enzima aromatase, né, como eu já falei, enzima que quebra a testosterona em estrogênio, evitando assim que a quantidade de estrogênio no seu corpo fique maior ainda. O indol 3-carbinol também é usado bastante em pacientes femininos que já tiveram algum tipo de neoplasia, algum câncer que seja hormônio dependente, tá? Também pelo mesmo motivo, porque ele impede a formação de mais estrogênio. Certo, gente? Eu acho que era essa a dica que eu queria deixar hoje aqui para vocês. Tchau e até a próxima.